Oi, eu sou a Denise e mais uma vez estamos abrindo as portas do Sarambam, esse podcast de literatura coreana. E claro que a gente vai ter hoje aqui um bate-papo super divertido, mas também muito informativo. Mais um daqueles episódios que a gente está fazendo dos bastidores de literatura coreana. Bastidores de literatura coreana, opa! Que tem o apoio da LTI, né? E a gente vai ter uma convidada super especial hoje, que a Bruna vai apresentar para vocês, né, Bruna? Isso. Oi, gente. Aqui é a Bruna. E sim, hoje a gente vai falar do livro A Inconveniente Loja de Conveniência, com uma convidada que participou aí dos bastidores. A gente já conversou um monte aqui antes de começar o episódio. E a gente tá se falando há um tempão, né? Que é a Renata Petengil. Mas é italiano, aí fala... tá bom. Petengil. Vamos nessa, Renata. Muito obrigada por ter topado participar. Isso lá atrás, em dezembro, né? A gente se falando, novembro. Muito obrigada mesmo. O prazer é todo meu. Fiquei muito animada e adorei me preparar para hoje, porque vocês me fizeram perguntas muito interessantes, algumas que tinham a ver diretamente com a minha alçada e outras não. Mas foi ótimo porque eu pude entrevistar os meus colegas de outros departamentos e buscar respostas para vocês. Então, ó, antes da gente começar, vamos só falar duas coisas. A primeira é agradecer à editora por ter nos enviado os 2 exemplares pra gente ler. Muito obrigada. Aliás, vamos exaltar essa capa lindíssima. Lindíssima. A gente quis colocar esses brilhinhos aí, porque a gente sabia que ia fazer diferença. Total. E fez. E mistura a árvore ali, as flores caindo. Lindo, lindo. Então, é uma capa que já chama muita atenção. Então, obrigada, editora, por isso. E, em segundo lugar, pedir para que você se apresente brevemente o que você quiser falar para quem não te conhece, poder te conhecer um pouquinho. Tá, eu sou a Renata Petengil, trabalho no mercado editorial há 34 anos, vai fazer esse ano. E hoje sou editora de aquisições, comprar direitos de tradução de livros estrangeiros para os selos Record e Bertrand. Então, basicamente, eu olho tudo que está sendo oferecido no mundo, publicado no mundo, para escolher o que eu, com o apoio das outras pessoas do Comitê de Aquisições, que nós achamos que o público brasileiro quer ler ou precisa ler. Perfeito. Ótimo. Muito bom. Só vão dar uma contextualizada bem rápida no livro, porque para quem já acompanha a gente sabe que é primeiro um episódio dos bastidores e depois um segundo episódio que a gente vem falando das nossas impressões do livro e aprofundando. Mas esse livro, né, a Inconveniente Loja de Conveniência, do Kim Ho-yeon, ele foi um best-seller lá na Coreia, né? Vendeu muito. E já, inclusive, teve o livro 2, né? A parte 2. Vem aí. Meu Deus, olha só, já estamos começando com notícia boa. E ele fala sobre um sem-teto, né? Que recebeu, encontrou uma carteirinha de uma senhora, que é uma professora aposentada. E aí eles começam uma amizade bem inusitada e ele vai trabalhar na loja de conveniência dela no turno da noite. E aí começam a acontecer uma série de encontros, né, com várias pessoas das redondezas. E problemas do dia a dia vão aparecendo e recebendo suas soluções, enquanto a vida dele é um mistério. Sim. E aí, eu não sei a quantidade de spoiler que a gente pode dar aqui. A gente pode? Não pode. Mas eu vou tentar não dar, melhor não dar. Mas ele vai... eu diria que para quem não leu ainda, esse é um livro de segundas chances. Sim. Que eu acho que isso é o principal tópico do livro. Exatamente. Nosso protagonista não tem memória de quem ele é, o nome dele, etc. E quando ele descobre, é quando é dada a ele uma segunda chance. Mas não só a ele, aos outros personagens do livro também. Todos os personagens que passam, né? Basicamente, eu diria que o tema central do livro são segundas chances e esperança no futuro. Enfim, enxergar, não olhar o dia a dia, a rotina, o seu dia de hoje como definitivo, saber que aquilo tudo pode mudar. E, enfim... É um bom resumo. Sim. É interessante. E isso é uma das coisas que eu acho que faz com que ele seja categorizado como healing fiction. Sim. Que é essa ficção de cura. Porque a gente vem falando muito disso ultimamente e tem saído muita reportagem, pessoas estão entrevistando a gente para entender o que é isso. Mas se eu tivesse que
categorizar isso, definir isso, eu diria que o livro... Porque toda literatura transforma. Toda ficção, você sai diferente dela. Você se enxerga em determinadas coisas. Cada um se vê em diferentes aspectos. Mas eu diria que nesses livros, o autor tem a intenção de inspirar e de transformar. É uma quase que ficção de autoajuda, eu diria. Sim. Então, tem sido algo que o público, o leitor brasileiro, tem se interessado. E eu diria que talvez tenha aumentado a procura disso a partir de outro livro que não é asiático, mas que foi o que mais vendeu nos últimos anos, que foi A Biblioteca da Meia-Noite. Sim. Então, a partir daí, a gente começou a ver que mais gente estava interessada nesse tipo de livro que inspira, que tem propriedades terapêuticas. Você acha que isso veio na pandemia e no pós-pandemia? Porque a impressão que eu tenho é essa, que eu acho começou... que sim. Tem um livro que fez muito sucesso antes, que agora eu não vou lembrar exatamente qual foi o ano, mas talvez tenha sido 2016, 2017, que foi A Livraria Mágica de Paris. Sim. Em que o protagonista tinha esse dom de olhar para você entra no barco livraria dele e ele olha para você vai lá à procura de um livro. Ele olha para você e fala assim, não, você não vai ler esse livro, porque não é ele que você precisa ler. Você precisa ler esse outro aqui, porque ele já fez uma leitura corporal sua, identificou, tá com a unha ruída, tá com a cara de sono, não dormiu direito. Ele faz um diagnóstico, depois você senta para conversar com ele, e ele faz um diagnóstico e ele recomenda o livro que você precisa ler. E isso foi uma coisa que foi um estouro, um sucesso lá fora. E aí, a partir daí, eu comecei a ficar atenta a esses livros que têm essa capacidade de enfim, inspirar e transformar. Através dos livros, através de bibliotecas, livrarias, etc. E foi quando, não só eu, como os agentes literários também, que passaram a trazer para o mercado brasileiro livros de outras línguas, que fizeram uma curadoria do que trazer, e quando viram que esse tipo de livro estava em alta, começaram a apresentar para as editoras os livros que poderiam entrar nessa categoria de Healing Fiction. E aí que você chega na Ásia, né? E aí que a gente chega na Ásia. E nós não fomos os primeiros a chegar. Eu acho que a Intrínseca lançou primeiro o Bem-vindos à Livraria. Sim, que foi setembro, agosto, por aí. Por aí. E aí a gente lançou logo depois. Mas, se não me engano, foi a mesma agente literária que vendeu para nós. E nesse aqui, a gente estava em leilão, se não me engano, com eles também. Eles também estavam querendo comprar esse. Então, todas as editoras passam a ficar de olhos abertos para algo que esteja sendo considerado tendência, porque as pessoas querem ler mais daquilo. Então, a gente vai e dá para as pessoas o que elas querem ou precisam ler. Interessante. Não, é isso mesmo. Assim que funciona o mundo editorial, né? Vocês têm que analisar o que o público brasileiro pede, o que cada país está aí produzindo, né? Sim. Eu queria puxar um gancho do que você falou sobre a ficção de cura, que é isso de inspirar e fazer refletir. Porque na minha concepção, é como se fosse uma autoajuda ficcionalizada. Sim. Né? Então, ele vai chegar ali a... não fórmulas, mas caminhos para que você consiga solucionar alguns dos seus problemas através de uma história leve. É o que a gente estava falando, um cotidiano não muito distante do nosso, muito parecido, uma rotina muito parecida. Mas eu diria que tem um elemento maior aí, que não estaria... É uma sensação minha percepção, claro, tá? Claro. Que não estaria associado ao cenário, nem ao fato de ser uma coisa mais cotidiana. Se você parar para pensar, para analisar todos esses livros, eles têm em comum duas coisas. Duas situações nas quais os protagonistas se veem envolvidos. Situações de arrependimento e de culpa. Que é o que todos nós sofremos em grande medida nas nossas vidas. Então, quando porque a literatura, você vive a vida do outro. E é como terapia mesmo. Você está acompanhando uma pessoa que está passando por uma situação que ela sente...
eu vou dar um pouquinho de spoiler, sem dar muito, como nesse livro, em que uma culpa do passado, um arrependimento faz com que a vida dela seja completamente transformada, que ela até esqueça quem é, que ela caia na bebida, não sei o quê. Você vê esse personagem passando por isso e depois você vê a redenção dele, você para pensar nas possibilidades da sua própria redenção. E você identifica que isso é uma coisa que acontece com todo mundo. Poderia ter acontecido com você. Você enxerga caminhos através da trajetória dos personagens do livro. Então, eu acho, um dia a gente pode parar para analisar, pegar todos esses livros e ver quais são os que têm culpa e arrependimento. Eu acho que serão todos. Eu também acho. E além disso, isso que você falou dos personagens. Eu acho que o que chama muita atenção também e que agrada muitos leitores é que mesmo que você não se identifique talvez com a história do protagonista, sempre vão ter os personagens secundários que cada um também tem a sua história que vai ser ali desenvolvida e solucionada. E assim, você pode se identificar também com um personagem secundário. Porque isso que eu percebo é que quase todos esses livros têm isso. Tem personagens secundários que representam faixas etárias diferentes, locais de trabalho diferentes, gêneros diferentes. Então, é muito mais fácil de conseguir agradar alguém, entendeu? Com alguém você vai se identificar, alguma coisa você vai se identificar. Sim. Porque eu acho que isso também faz parte da fórmula. Sim. É porque esse tema, a redenção, né, que é o que você falou, geralmente eu fico pensando assim, mas isso aí também está presente em outros livros, mas acho que é um personagem principal, né? É a redenção dele, né? A culpa e arrependimento dele. É o que você falou. Nesses livros de ficção de cura, são vários personagens com culpas e arrependimentos diversos e cada um vai passar aí por um processo particular e que dialoga muito com a gente. Então, talvez seja essa uma das diferenças principais com outros livros de ficção que tem essa redenção no final. Eu diria que eu acho que tem várias. Com certeza. Mas uma delas que eu penso também é frases de efeito espalhadas por todo lugar. Eu ia falar alguma outra coisa que eu esqueci. Então, frases de efeito e... Ai, gente, deu branco. Não é dos personagens, da história, do enredo? Peraí, a gente estava falando da fórmula, né? Isso. E aí, puxa vida... As frases de efeito... Nossa, deu geral o branco, perdão. Não, mas daqui a pouco lembra. Daqui a pouco você lembra, aí você volta. Tá bom. Quanto menos a gente pensa, mais rápido volta. Sim, exatamente. Vocês vão começar a falar e eu, de repente, vou... Aí você para. Não, peraí que eu lembrei. Isso. Bom, então acho que a gente pode começar com as perguntas, porque agora a gente estava só divagando, o que foi maravilhoso, né? A gente pensando aqui sobre esse gênero. E um primeiro bloco de perguntas que a gente fez foi... Por que a editora apostou aí na Coreia? Por que esse livro? Porque a Bertrand é o primeiro livro coreano do selo, né? Sim. Então, na Galera Record... Não, é da Galera Record? O do BTS... É Galera. É Galera. Então, ano passado teve o do BTS, Beyond the Story. E aí, pela Bertrand... Esse é o primeiro. Então, a primeira pergunta é... O que motivou a editora a trazer este livro... E por que este como o primeiro coreano do selo? Tá, isso envolve bastidores de mercado editorial. Bom, que é o que a gente quer saber, com certeza. A gente acompanha tendências. Então, editores de aquisição tentam encontrar aquilo que o leitor precisa ou quer ler. Quer ou precisa. A gente determina. A gente entende o que ele quer a partir dos hábitos de consumo dele. E o que ele precisa é o que a gente supõe que ele precise. Então, os hábitos relacionados à cultura coreana vêm se expandindo, os hábitos de consumo. Então, vêm se expandindo de todas as formas. Então, são os doramas, é tudo. É música, é audiovisual, é tudo. Então, o próximo passo, naturalmente, seria a literatura. E a gente já vinha vendo algumas coisas de livros literários coreanos, mas não livros muito comerciais. E... juntando a isso mais uma outra parte dos bastidores, vem o papel do agente literário que faz essa ponte entre as editoras estrangeiras e as editoras no Brasil, sendo os subagentes dos agentes literários coreanos. Então, eles fazem essa
curadoria e apresentam para as editoras brasileiras todos os livros que eles acham que têm potencial para serem escolhidos pelas editoras aqui. E eles também trabalham com a análise de tendência de mercado ou do que eles acham que seria uma leitura obrigatória. Então, quando a gente recebeu o e-mail da agente literária apresentando alguns títulos, este veio como o livro mais vendido na Coreia em 2022. Isso faz com que o editor de aquisições pare para ler. Porque o editor de aquisições, ele tem um leque gigantesco de opções das quais escolher o que vai comprar. E uma das coisas que faz com que o livro se destaque é o fato dele ser comercialmente bem sucedido no país de origem. Já isso significa que ele tem um bom potencial de agradar um número grande de leitores. Então, a gente parou para analisar e a gente entendeu que esse livro teria um grande potencial, embora a gente soubesse lá no fundo que o comparativo no mercado de livro similar anterior a esse é o Bem-vindos à Livraria. Que livros e sobre livrarias, eles têm um apelo muito maior do que livros sobre lojas de conveniência que não tem nada que eu conheça. Mas, ao mesmo tempo, eu me surpreendi ao fazer as minhas pesquisas antes de vir aqui, quando eu fui olhar os números de vendas desse e vi que estão assim, altíssimas. O número de vendas até agora, ele foi lançado há pouquíssimo tempo. Então, tem um número muito grande de pessoas interessadas em literatura coreana, ainda tem espaço para mais, o que fez com que a gente comprasse o segundo. Então, ainda vai ter não é uma continuação, é um outro livro no mesmo universo. Ah, sim. E outras coisas também. Amamos essas pitadas aí de spoilerzinho do que vem. É muito interessante isso que você falou, porque livraria é uma coisa que está no nosso cotidiano do brasileiro. Mas a loja de conveniência já não. Porque a gente tem loja de conveniências aqui. Mas é completamente diferente da loja de conveniência da Coreia. Sim. Então, assim, é muito legal você ver esse interesse. E tá totalmente relacionado mesmo a esse consumo maior da cultura coreana. Porque as pessoas começam a conhecer como é uma loja de conveniência na Coreia através dos dramas, né? Sim. E então, mesmo que não tenha esse apelo como um ambiente mais familiar, mas você já tem essa curiosidade, né? Sim. Não, depois da leitura desse, eu fiquei muito interessada nessa questão das marmitas que são vendidas nas lojas de conveniência. E aí eu fiquei querendo conhecer um pouco mais sobre elas. Isso é bom porque te abre, né, um novo caminho para você ficar aberto a novas informações de diferentes culturas. Isso é muito legal. Super. Interessante. É porque, assim, só para quem não sabe, mas acho que quem ouve a gente já deve saber um pouquinho, mas as lojas de conveniência lá estão a cada esquina, então elas preenchem o universo quando a gente tá lá, sabe? A gente precisa de qualquer coisa, tá? Na esquina tem uma, na outra tem outra, e tipo, elas coexistem, tem umas 4 ou 5 marcas, elas coexistem. Então, ver esse cenário, para quem já acompanha, dá um quentinho também, dá uma saudadezinha, assim. Pois é, essa referência acho que só tem quem foi lá, né? Então, ou quem consome os dramas. Também. O público do TikTok nunca foi, mas morre de vontade de ir. Porque os vídeos que são feitos em lojas de conveniências, né? Tem a Siu. A Siu é muito famosa. Todo vídeo do TikTok que é gravado nela... Nossa, bomba. É viral. É C e U. Então a gente chega lá, brasileiro que é, né? Quinta série. Aí tira foto. Nossa, é o cu. Entendeu? Mas é C-U. Agora que é uma rede muito grande de lojas de conveniência. Eu fiquei com vontade de visitar a Coreia depois desse livro, de verdade. Ai, que bom. Vou fazer planos. Ai, que ótimo. De viagens de férias, próximas férias. Aí uma coisinha que eu fiquei curiosa. No final das contas, ele foi o primeiro de Ásia ou a livraria Morisaki veio antes? Agora eu não sei. A Morisaki foi lançado quase que ao mesmo tempo. Eu acho que foi no mesmo mês. Foi. Agora eu não me lembro. Porque eu acho que teve um que foi lançado numa semana e o outro foi lançado na semana seguinte. Mas agora eu não lembro quem que veio primeiro. Talvez tenha sido Morisaki. Acho que sim. Porque o Morisaki foi comprado primeiro.
Eu tenho aqui a timeline desse livro. Se vocês, eu tenho aqui a minha cola. Depois, a hora que vocês quiserem, eu falo. Mas, enfim, Morisaki foi uma aquisição que atendia a 2 demandas. A demanda do Healing Fiction asiático com o setting de livraria. Então, esse atendia essas 2 demandas de tendência. Mas é japonês e tal, é um pouco diferente. A gente também percebeu a diferença de ritmo. Essas línguas todas são muito difíceis de traduzir, né? E a gente que não tem conhecimento da língua de origem, a gente confia no trabalho dos tradutores, copydesks, etc. Quando existe a edição em inglês, quando a gente traduz do coreano ou do japonês, e existe a edição em inglês, francês, espanhol, a gente usa como referência para consulta, para tirar dúvidas da gente que não tem, né, o conhecimento da língua. Mas é sempre um ato de fé, né? Você, quando não existe nenhuma edição estrangeira além da original, a gente tem de confiar no trabalho dos tradutores, copydesks, revisores. E por isso que a gente precisa de gente qualificada, de pessoas assim da área de letras, que estudam a Coreia. Estaremos sempre abertos a colaborações. Bom, aliás, uma coisa que você falou agora é que eu lembro quando a gente ficou sabendo, né, do lançamento. Porque, aliás, curiosamente, a gente tinha entrevistado aqui o Nick Farrell, e ele é tradutor também, e ele tinha perguntado que livros a gente gostaria que viessem pra cá. E esse foi um livro que a gente citou. Eu citei no caso, porque como eu acompanho bastante, né, as vendagens lá na Coreia, eu queria saber por que esse livro vendeu tanto, né? Por que ele ficou tão famoso. E o nome, né? O nome é muito... chama muita atenção, dá muita vontade de ler. E aí a gente ficou muito contente quando a gente viu que ele estava vindo pro Brasil, exatamente por isso que você falou. Ele veio pro Brasil antes mesmo de sair a versão inglesa no mercado. Sim. Eu acho que acabou que saiu lá nos Estados Unidos também bem próximo à a gente brasileira. queria não perder o timing, porque isso faz diferença, né? Essas tendências, a gente não tem como garantir quanto tempo. A gente espera que tenha vindo para ficar e que cada vez mais a gente tenha livros traduzidos do coreano. Mas a gente não tem como garantir quanto tempo vai durar. Então, se a gente esperasse, aí a gente tem que esperar ter a versão em inglês para depois mandar para tradução. E tradução é um negócio que demora. O processo editorial todo de livro traduzido demora muito. E aí a gente não tem como garantir se depois as pessoas ainda vão estar com essa demanda, entendeu? Sim. Por isso que a gente não esperou. E só para complementar, enquanto vocês estavam conversando, eu pesquisei. E o Morisaki saiu no mesmo dia que esse. Pronto. Então, reflete aí essa visão da editora, né, de que a ficção de cura está em alta, a ficção de cura asiática está em alta também. Então, foi dia 20 de novembro, ambos. Muito engraçado. O fato deles terem essa data não significa necessariamente que a gente, lá atrás, quando fez a contratação, a gente já sabia que ia lançar os 2 juntos. Sim. O tempo do processo editorial é que determinou que eles ficassem prontos juntos, mas eles tiveram vidas editoriais diferentes. Sim, o japonês foi traduzido muito mais rápido, teve um trabalho de copydesk muito mais rápido, deu menos trabalho, digamos assim. E acabou que os 2 ficaram prontos na mesma época e a gente resolveu lançar junto, porque já estavam lá prontos e eram pro mesmo público. E a gente sabia que tinha ainda essa demanda aquecida para esses tipos de livro. É interessante isso, porque faz muito sentido. Porque em setembro teve a Bienal. Aí eu fui lá, eu conversei com o Edson, inclusive. Eu não sei se você conhece. Ele é da... Everson. Desculpa. Everson. Aí eu conversei com ele. Aí ele falou que vai sair um japonês e depois um coreano. Aí a gente esperando o japonês para ver qual que era ali a tendência. Aí eles lançaram juntos. Então é isso. Em setembro já devia estar quase que pronto o japonês e o coreano. Sim. E aí por algum motivo eles... Mas aí também tem outros elementos que entram de outras alçadas que determinam esse tipo de... Por exemplo, uma capa com um acabamento desse, ela demora mais tempo para ficar pronta do que uma capa sem um acabamento de brilho. Então, todo o processo editorial, ele vai acontecendo de um jeito que, às vezes, tem um atraso aqui, outro ali e tal, e aí... Um livro que estava programado para sair antes acaba não conseguindo porque ele teve
essas etapas extras que demoraram mais do que o normal. Sim. Tem só um parêntese, porque isso é uma coisa assim que, para quem não conhece, é uma curiosidade. Tem umas capas com Pantone metalizado que demoram, assim, meses para secar. Então, às vezes, você tem uma data de lançamento e o livro não fica pronto porque a capa não secou. Meu Deus. E você vê, tem essas coisas. São muitos fatores envolvidos, né? E hoje em dia a gente percebe que cada vez mais é uma tendência dos leitores quererem capas bonitas. Sim. Porque é o livro objeto, né? Sim. Aquela coisa de você colocar ele na sua estante. Sim. E ficar ali decorando a sua casinha, né? Não, tem uma parcela do público que compra pela capa. O que eu fico dividida em relação a isso. Porque eu gostaria que todo mundo comprasse pelo conteúdo. Mas eu entendo, né? Sim. As embalagens são importantes. Sim. Talvez tenha sido um dos motivos pelos quais a Biblioteca da Meia-Noite vendeu tanto. Porque nós colocamos um verniz fluorescente. O livro brilha no escuro. Então, as pessoas, né, gostaram de poder fazer esse efeito, filmar, botar no TikTok. Muito legal. Você estava falando um pouquinho, a gente já comentou que antes de sair saiu do BTS, né? E acho que você já comentou um pouquinho, né? Que vocês estão seguindo essa tendência de livros de ficção de cura e outros idiomas e tudo. Você não notou alguma coisa assim, se depois do BTS veio mais interesse na literatura coreana? Ou igual como sempre era? Eu acho que foi uma evolução gradativa que começou talvez com K-pop e foi evoluindo até chegar à literatura. O BTS já era muito grande e quando veio a biografia, as pessoas compraram mais para saber mais sobre o grupo. Então, eu não diria que aumentou a procura por livros de ficção coreana, mas eu diria que foi um próximo passo. As pessoas estão mais abertas a querer consumir livros traduzidos do coreano, porque elas já estão ambientadas com os outros aspectos artísticos da cultura coreana. Então, eu diria que ajudou. Assim como ajuda também esses incentivos de instituições coreanas, de institutos que promovem, que incentivam. Isso dá uma força quando provavelmente poderia ser considerado no passado algo alternativo, de nicho, sabe? Vai virando mainstream quando tem alguém por trás dando acesso às pessoas, entendeu? A poderem, enfim, consumir aquilo. Então, é um trabalho muito importante desse instituto. Maravilha. Nossa, que resposta incrível. Conseguiu sintetizar tudo que envolve esse, como estão chamando, né, nas últimas notícias, esse boom da literatura coreana. A onda coreana, né? E agora é a literatura, né? Sim. Agora que vem é a literatura. Sim. Bom, então a gente falou de aspectos gerais, né? Filosofamos aqui muitas questões. Ótima resposta, inclusive. E a gente queria falar um pouquinho agora sobre esse livro em específico. A gente já está falando dele, mas com os bastidores dele em específico. Então, eu sei que você trouxe aí deixa a listinha. Mas, então, assim, a primeira pergunta é: como que foi esse processo de trazer este livro? Quais foram as pessoas envolvidas? E aí temos eu vou te mostrar meticulosamente o processo dado. Eu pedi para a Luísa, que trabalha comigo, editora lá da Bertrand, para voltar nos nossos e-mails, porque é interessante essa timeline para quem não está no mercado. Então, eu vou ler aqui. A agente literária mandou para a gente o primeiro e-mail em dezembro de 2022, apresentando o livro. Vários livros, não é? Eram vários livros, mas esse era o destaque. Sim. Tem sempre um livro que é o destaque do e-mail, mas é óbvio que o agente literário não vai perder a oportunidade de te apresentar outros, porque vai que o editor não está afim daquilo e quer outras coisas. Ele manda o máximo que ele puder. Bati no microfone. Então, primeiro momento foi o e-mail da agente literária da Subagente, representando a agência literária coreana. Dezembro de 2022. Em janeiro, eu fiz a oferta. E fazer a oferta eu quero comprar esse livro, eu quero oferecer X reais ou X dólares.
Só que aí, nós não fomos os únicos a fazer oferta. Outra editora fez oferta também. Quando isso acontece, a gente entra em leilão. E aí são várias rodadas de leilão. Cada editora vai aumentando, até que chega um momento que o agente literário fala, bom, agora você chegou a hora das melhores ofertas, das best offers. E aí você vê quanto que você acha que vale o investimento de adiantamento de direito autoral. E aí, nesse momento, a gente ganhou o leilão, quando chegou nesse último momento. A resposta de que a gente venceu o leilão veio no fim de janeiro. Então, a minha oferta foi no início de janeiro, o leilão rolou durante o mês de janeiro inteiro, no final de janeiro a gente venceu. Uhum. A partir daí, a gente ficou procurando um tradutor, porque a gente não tinha indicação de tradutor. O que a gente fez? A gente foi e perguntou a outras editoras que tinham publicado e a gente acabou optando pelo mesmo tradutor do livro da Intrínseca, que a gente não conhecia, mas a gente aceitou a indicação. E aí a gente demorou um tempo para que isso acontecesse, para a gente chegar a esse nome, demorou bastante. Então eu tenho aqui que só em maio a tradução começou a ser feita, porque a gente estava com muita dificuldade. Até a gente chegar a pedir indicação à concorrência, a gente tentou outros caminhos, mas a gente não conseguiu. E o nosso dia a dia é uma loucura, muita coisa acontecendo e a gente acabou. Enfim, foi esse tempo aí. Também eu tirei férias, enfim, coisas, detalhes da vida cotidiana. A tradução voltou no fim de julho. E a gente entrou, então, no processo de procurar um copydesk, que também demorou um bocado até a gente achar um copydesk em quem a gente confiasse. Quando voltou do copy foi... A data da volta do copy não está aqui. Setembro. E aí a gente, paralelamente, como a gente já tinha programado o livro, entrou na nossa programação de impressão do ano, aí você passa a ter uma data, um deadline da produção, da gráfica. Então, a gente viu que com esse deadline, a gente não podia esperar que o copydesk terminasse o trabalho do livro inteiro antes da gente passar para as próximas etapas do processo editorial. Então, a gente foi... capítulo por capítulo, o copy ia sendo enviado para a gente e a gente ia fazendo a liberação do copy, que aí já é o departamento editorial. Uma das pessoas da editoria faz essa leitura em cima do copy para aceitar ou rejeitar as emendas sugeridas pelo copydesk. Só um minutinho, Renata, uma dúvida. Então, o copy estava mandando ali capítulo por capítulo, aí essa pessoa responsável fazia essa leitura. Depois dela, ia para a gráfica direto? Não. Aí, depois dela, vai para a diagramação. Tem a diagramação. E depois da diagramação, tem 2 revisões de paginada, que é a prova diagramada. Entendi. Tem uma primeira revisão no papel ou no PDF, dependendo se é um revisor local ou se é um revisor de outro estado. E aí essas emendas, ou pedidas no papel ou no PDF, são feitas por um departamento de diagramação. Eles repassam essas emendas para o arquivo de InDesign, que já está diagramado. Uma nova prova limpa é gerada. As emendas que foram pedidas nessa etapa de revisão são conferidas para que a gente veja se foram feitas corretamente ou não. Tem uma segunda revisão. Depois dessa segunda revisão, passa pelo mesmo processo até virar o que a gente chama de boneca, que é etapa final mesmo, que a boneca é lá na Record, cada editora é diferente, mas lá na Record é uma prova assim com espiral, encadernada com espiral, tem um carimbo assim na frente com várias informações que a gente preenche e assina, tipo, imprima-se. E aí vai para a gráfica junto com os arquivos e o livro é impresso. No caso da Record, ele é impresso lá na Record mesmo, porque a gente tem gráfica própria. Acho que nós somos os únicos. Que legal. No Rio mesmo? Eu acho que... Ou aqui em São Paulo também tem? No Brasil, eu acho que só a gente tem a gráfica própria. Caraca! Todas as outras editoras mandam imprimir em gráficas externas. Quando o livro não tem cor. Se ele é colorido, a gente precisa imprimir em gráfica externa também, porque a nossa máquina que só imprime preto e branco. Mas nesse caso.
Então são muitas variáveis, né? Aliás, um dia vocês podem ir à Record. Estou convidando vocês para visitar a gráfica. Maravilhoso! Mas então, a gráfica é no Rio. Sim, no Rio, exatamente. A felicidade. Sim, você pode também ir lá visitar. É só uma ponte aérea. Vamos combinar esse. Sim. Mas é um programa muito interessante. Toda vez que alguma visita vai lá, eu faço questão de mostrar. E toda vez parece que eu tô entrando pela primeira vez. Ai, eu sou igual uma criança numa loja uma fábrica de chocolate. E assim, eu sei que você vai continuar aí com esse processo. Não, mas aqui já acabou, porque aí a gente fez o trabalho editorial, várias pessoas leram lá dentro, a gente comprou os arquivos da capa, a gente usou a capa original. Tem que ter um designer para fazer a adaptação, para colocar o título em português. Ela que criou esses detalhes dos brilhos. E depois o livro... A boneca foi liberada em 24 de outubro e o livro ficou pronto em 27 de outubro. Entendi. Então, mas Pronto, acabei minha linha do tempo. Não, mas eu achei ótimo. Achei muito boa. A gente agradece a Luísa, porque, assim, para quem consome o livro e não se interessa muito por, assim, como ele chegou até as suas mãos, é muito interessante ver que, tipo, passa por muita gente, né? E que meio que são ignoradas depois, né? Então, porque o nome na folha de rosto é só do tradutor, né? É o tradutor, aí você vai na ficha técnica. Nem tem. Então, é muito valioso ter essas informações, de tal mês até tal mês foi esse processo. Sim. E o copydesk foi de capítulo por capítulo, sabe? Não, e eu acho que é uma coisa que até que falei com vocês, mas eu acho que é importante frisar para todo mundo, porque os tradutores são muito massacrados quando os leitores enxergam alguma coisa errada no texto. Mas é preciso que todo mundo saiba e que se lembre de que não necessariamente aquilo que foi o motivo da sua frustração ou da sua revolta foi obra do tradutor. Da mesma forma que às vezes o tradutor entrega o trabalho lindo e durante o processo editorial são gerados erros que não vêm do tradutor e que sai errado. Nós todos da cadeia do livro fazemos tudo para acertar. Mas eu diria que de todas as indústrias, esse é o que tem mais chance de dar coisa errada durante o processo. Porque é tudo muito subjetivo. Vocês da área de letras, vocês sabem que existem várias formas diferentes da gente traduzir uma frase. Ela pode... 3 pessoas diferentes traduzindo a mesma frase, ela vai ficar diferente, 3 coisas diferentes. Porque depende de interpretação, depende de repertório, depende de um monte de coisa. Sem falar que são as línguas asiáticas, elas são muito complexas de traduzir. Então, embora nós sempre, em 100% das vezes, a gente tenha o maior cuidado e a maior boa vontade, tudo para fazer o melhor trabalho possível, não é impossível que coisas acabem ainda precisando de algum ajuste. Por isso que quando alguém manda pra gente um e-mail dizendo eu acabei de ler esse livro aqui e tem uma palavra com uma letra trocada, a gente agradece enormemente, porque, enfim, pode acontecer e a gente conserta para a segunda edição. Então, é uma coisa até para todos os leitores de todos os livros traduzidos, até não traduzidos, até de autor nacional também. É muito útil quando as pessoas compartilham, em vez de guardar a frustração e a revolta para si, compartilhar com a editora, porque a editora vai ficar sempre muito grata e vai corrigir para a próxima edição. Então, prestam um serviço. Os leitores unidos todos temos que trabalhar para a excelência, né, na literatura. E realmente, isso que você falou faz todo sentido. Não só na Bertrand, né, na Record, mas todas as editoras, né? Sim. O processo deve ser muito parecido. Sim. E acaba que no final, às vezes, uma coisa ou outra ainda sai precisando de correção. E aí nas impressões vão vindo essas correções. Sim. A gente não fica feliz não, viu? Quando surge, a gente fica com uma tristeza danada. Porque no fim a gente sempre acha que tá tudo... Não, agora tá tudo ótimo. Aí quando chega alguma coisa... Mas é bom que a gente corrige. E isso em tudo, né? A gente mesmo... Olha, uma coisa bem boba. A gente com o Instagram... A gente vai, escreve, aí passa, uma outra lê. E às vezes depois no final sai errado.
às vezes dá pra ir lá e editar, às vezes não dá. Às vezes vai assim dá mesmo, uma só desapega. frustração, mas o bom é a gente saber que todos nós erramos. Sim. E que uma coisa comum, já tô fugindo um pouco, mas é da nossa área. Uma coisa muito comum são tradutores criticando traduções de outras pessoas nas redes sociais. Aí um dia, isso me dá tanta revolta, que um dia eu fiz um post enigmático assim, falei, gente, só quem não tem telhado de vidro pode tacar. Todos nós erramos. Só se a pessoa é muito infalível, que não existe, ela pode ficar destruindo alguém assim. Vamos ser, né, pessoas razoáveis, sensatas, aceitar que o erro existe e consertar. Porque se a gente faz isso com a gente fica mais tolerante também com os outros. Com certeza. Aí, filosofia, momento filosofia. Não, mas achei ótimo. Terapia aqui. Isso é importante, gente. Senão a gente só fica destruindo os outros, não ajuda ninguém. Sim, e uma coisa que a gente sempre fala, a gente participa de vários clubes de leitura e tudo, né? E a gente sempre fala que, assim, por mais que às vezes a gente encontre alguns erros, alguma coisa assim, mas, gente, para de ser tão chato e ficar só pensando no que tá ruim. E o que teve de bom? Pensa, sabe, muda E um pouco o anota o que prisma. tá de ruim, manda pra Manda pra editora. editora. Deixa a editora se virar. Muda um pouco o prisma e fica com o que aquela história te trouxe de bom, né? Sim. Não, são vários níveis de leitura, né? A gente sabe. Se você tá fazendo uma leitura só por entretenimento, só para querer saber como a história termina, começo, meio e fim, você perde metade dessas coisas. Quando você tem um público mais qualificado, que enxerga um nível mais profundo e que enxerga coisas que o leitor... Não é que o leitor seja não qualificado, mas ele não tem o olho treinado para certas coisas. É natural que você fique mais exigente. E é bom ter leitores assim. A gente quer sempre que tenha mais leitores assim. Mas, enfim, a gente está aí para acertar, para errar, mas para publicar. A gente quer levar... Eu confesso que eu ficava com um pouco de medo de fazer aquisição de línguas que eu não teria a menor familiaridade, mas a gente vai, aos pouquinhos, conhecendo as pessoas em quem a gente pode confiar e vai melhorando, aprimorando o processo e achando as obras que a gente pode, enfim, trazer, que o leitor pode estar querendo, como você mencionou, que você falou que queria esse livro. Pode dar feedback de todos os outros que vocês querem também, que a gente corre atrás. A gente corre atrás. Legal. E nossa, eu ia falar uma coisa e esqueci também, tá vendo? Acontece, viu? Mas o que eu ia perguntar... eu lembrei. Você foi mais rápida que eu. Foi aqui. Agora eu não lembrei. Não chegou, né? Mas o que eu ia perguntar é o que você mencionou. Vai chegar o segundo desse, que não é uma continuação, é o mesmo universo. E vai chegar de outro gênero também, não é? Então, a editora também tá explorando outros caminhos. Eu vou dizer qual é, que eu acho que não tem problema. É o Love in the Big City. Meu Deus, surto! Finalmente, Renata do céu! E esse... Emoção. Não, mas esse é outra história, completamente diferente. Além de ser outro gênero, mais literário. Total! O que foi que chamou a atenção? O que fez ele se destacar em relação a todos os outros? Ele foi long list do International Booker Prize. Sim. E aí a gente já tá naquela outra categoria dos dois caminhos. Quando o livro é muito comercial ou quando o livro tem prêmio ou chance de prêmio. Então, esses são os principais caminhos na hora de você se decidir por uma aquisição. E esse estava nesse outro ponto. Com este livro, como já existia a edição em inglês, a gente optou, e depois da gente ter passado por esse processo difícil de tentar achar um tradutor, copydesk, etc., a gente conversou com... Porque você não pode tomar essa decisão sozinho. A gente conversou com a subagente, pediu para ela consultar os proprietários, perguntar se a gente podia traduzir do inglês. Eles concordaram. E aí Só que a gente também tem o original coreano. Então... A pessoa está fazendo a tradução do inglês, ainda está em tradução. Na hora do copydesk, a gente vai pegar alguém que tenha conhecimento do coreano também. Porque aí, se o tradutor do inglês tiver feito alguma coisa errada, a gente tem como verificar, como conferir. Ai, que lindo. Que massa. Não, não vai ter um filme ou um drama, eu tô confundindo. Esse tá Ou já... em
produção. Não é? E até o final do ano passado ele estava em produção ainda. Não tem nenhuma informação mais atualizada Mas além é um dessa. filme ou uma série? É um filme. É um filme. Até onde eu sei, né? Mas não sei, essas coisas mudam. Eu não sei. lembro disso. Esse também tá sendo adaptado pra É. drama. Pra drama. Esse eu nem me lembrava dessa informação. É Ele muita tá sendo adaptado informação. pra drama. Porque ele já teve adaptação pra teatro, né? Eu vi Sim, até uns sim. videozinhos, tudo. Mas vai virar drama também. Sim. Vai. Tem bastante a ver Tudo a ver. se tornar uma É. série. Tem. Ai, olha, Renata, você fez Mas o meu tem dia. tem mais um que eu não sei. Esse eu não sei se estaria no radar de vocês, porque ele não foi lançado, mas provavelmente tá, não sei. Eu vou falar. É The Healing Season of Pottery. Esse aí eu não acho que foi lançado Mas ainda em inglês. Mas é ficção de cura também, É- não é? Ou Mas não? tem umas características um pouco diferentes. Mas ele poderia, se a gente tivesse que classificar hoje, eu acho que ele entraria nessa classificação. Porque é basicamente uma cidadã que era roteirista, tem um burnout. Aí um dia ela passa em frente a uma loja, um lugar que dá curso de cerâmica, e ela começa a fazer cerâmica. E aí tudo em volta dessa rotina vai fazendo com que ela enxergue coisas que ela não enxergava, as relações com as outras pessoas. Então, tá nessa linha, mas ele é um pouquinho diferente. diferente. Tá. Mas é lindo. E E já assim, tem pela Penguin, não é? Eu tô pesquisando aqui enquanto isso. Tá. E assim, em questão de identificação, a gente só consegue, nesse momento, supor se as pessoas vão se identificar ou não, vão gostar ou não. A gente já tem certeza que livros que têm livrarias e bibliotecas, etc., as pessoas se identificam muito porque o público que compra esses livros também está na categoria fãs de livros. Sim. Então, isso é certeiro. Mas a gente também está numa época em que o burnout também é uma realidade. É um tiro certeiro também. Então a gente sabe que a gente não espera que todo mundo largue o trabalho para fazer cerâmica, senão vai precisar alguém ficar trabalhando em outras coisas. Mas a gente sabe que através da jornada da protagonista, as pessoas e dos personagens secundários, as pessoas vão encontrar respostas para as suas próprias questões. Ai, já quero. Acho que você não leu ainda o da livraria Renandon, mas a protagonista também passou por um processo de burnout. Pronto. E aí foi na livraria encontrar em outro trabalho, né? A sua Que era recuperação, sempre o sonho né? dela, Que né? é a livraria. Que é a Aí a livraria. gente vai ver se a questão tá no burnout ou tá na livraria. Vamos ver. Vamos descobrir. Dependendo da performance. Você falando dessas coisas de performance, como que o público recebe, se dá certo ou se não dá, se é sucesso, porque a gente tá falando aqui de livros comerciais, né? E como que foi as promoções desse livro aqui? Você acha que foi um processo fácil? Você comentou que tá com uma boa vendagem. Tá Como é que- vendendo muito bem. Então, o primeiro são vários aspectos. O digital, as divulgações digitais e offline, né? Que é em livraria. Então, no digital, o pessoal do marketing, ele buscou os fã-clube e influenciadores dessa linha. De tudo asiático, tudo... Não só de Healing Fiction, mas também de qualquer atividade cultural coreana, fã-clube e influenciadores. Mandaram o livro para muitas pessoas, eles têm um press kit também. O pessoal da imprensa fez a mesma coisa, do departamento de imprensa. Então, esse é um lado. Você gera o burburinho, mandando para esses influenciadores o livro antes, para que eles leiam e falem a respeito e tal. A outra parte é o investimento em livraria, que a gente chama de ponto de venda. Então, teve livraria que teve assim, a fachada envelopada com a capa, Nossa, sim. pilhas de livros na vitrine. E isso ajuda, porque a pessoa pensa assim, nossa, que livro é? A pessoa gera curiosidade. Com certeza. E isso ajudou muito, porque a gente, quando faz a aquisição de um livro, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. E mesmo quando tem um esforço muito grande de marketing, imprensa e comercial, não é garantia de que vá funcionar. Então, é o livro certo, na hora certa, com o trabalho certo. E nesse caso, funcionou muito bem. Está indo muito bem e a gente está muito feliz. Ai, que bom. E assim, eu pesquisei também na Amazon, né, os comentários, e é tipo,
5 estrelas, 4 estrelas. Sim. Excelente, ótimo livro. Sim. Então, a recepção, de fato, está sendo boa nesse sentido também. Embora não tenha, assim, uma grande... aquilo que a gente falou. As pessoas não se identificam com tudo aí porque não faz parte da realidade delas, nem cultural, nem nada. Mas gera curiosidade de uma outra cultura, né? Como eu sou nova na cultura coreana, tô adorando essa introdução. Agora eu já tô fazendo lista me mandem listas de coisas para assistir, por favor. Com certeza. Preciso dessa consultoria. Quanto vocês cobram? Primeiro assiste os episódios, também. Tem um monte lá. Eu vou esperar aqui no meu WhatsApp a listinha. Tá bom. Nossa, muito bom. Você comentou também, né, que as promoções não estão tão difíceis assim. Você tinha comentado um pouquinho sobre as suas próprias impressões do livro no comecinho, né? Sim. Você fez uma síntese, assim, né? Então, o ponto-chave, como você falou, seria mais... A segunda chance. Ele tem várias coisas muito interessantes, assim, mas eu fico com medo de dar spoiler, mas... por exemplo, a dona da loja de conveniência, ela é uma pessoa muito boa. E ela é muito boa em várias relações na vida dela, mesmo quando ela está sendo maltratada ou quando ela está sendo... a questão da relação dela com o filho. Ela é uma pessoa que aparentemente ela é generosa, ela perdoa. Então, em determinadas relações no livro, nós, com a nossa cultura, nós imaginaríamos que a nossa reação teria de ser diferente. Seria diferente. Eu falo, não acredito que essa pessoa se sujeita a esse tipo de situação. E aí porque a minha... eu ainda sou iniciante na cultura coreana. E eu já conversei com algumas pessoas e eu já entendi que tem determinados aspectos que são muito diferentes mesmo, até de reações em relações interpessoais. Então, eu acho que para mim foi muito rico passar pela experiência da leitura em que eu não soubesse 100% como seria a reação de um personagem a determinada situação. E a história de redenção, ela é muito bonita, meio dramática. Teve um determinado momento que eu fiquei muito chocada. Eu falei, eu não esperava por isso. E também pode ser uma coisa de diferenças culturais. Mas, no geral, ele me fez chorar várias vezes. Eu sou chorona, mas eu chorei várias vezes em momentos nos quais eu conseguia me enxergar pelos olhos dos personagens. E me conseguia sentir, parecia que estava acontecendo comigo. E você, nesse processo, nesse livro e nos outros que tem essa intenção de inspirar, etc., eu consegui enxergar coisas da minha vida e relativizar coisas da minha vida, que é o que acontece numa terapia, né? Então, eu acho que ele teve para mim, ele teve essa coisa a mais, além do entretenimento, ele foi transformador para mim, entendeu? E eu sei, isso não é só o que eu leio. Eu leio de tudo. Eu acho que cada livro tem o seu momento, a sua função. Né? Não que o livro precise ter função, mas eu acho que no caso do Healing Fiction, há uma intenção do autor em que ele tenha essa função de autoajuda. E para mim funcionou. Eu não sou leitora de autoajuda, mas comigo essas ficções costumam funcionar. Eu fico bem reflexiva depois. Com a Biblioteca da Meia-Noite, eu preciso falar dele, porque eu tinha algo... Eu não me perdoava de uma coisa por anos. E quando eu acabei de ler, eu simplesmente enxerguei que eu podia me perdoar. E aquilo foi, potente, né? Eu tô me arrepiada. Ai, que legal. Isso, então. Se a literatura pode fazer isso... Sim. Não, a gente não tem que criticar, porque às vezes a gente quer uma coisa mais literária, a gente é meio cabeça, Mas, gente, isso não tem preço, né? Não, isso que você falou de estar em um tempo, né? Que aquilo vai ressoar com você de uma forma que vai funcionar ou não, vamos dizer assim. Faz todo sentido, porque a gente...
Eu mesmo já li livros mais de uma vez, em períodos diferentes da minha vida, e é outra visão que você tem. Ele vai falar com você de outra forma. Sim. Não, e pode ter gente que olha, lê esse livro, e não, até a Biblioteca da Meia-Noite, e fala assim, ai, não gostei. Porque com ela não bateu, não estava no momento dela. Sim. É assim com todos. Por isso que uma outra coisa que eu insisto muito é que as pessoas não digam este livro é bom ou este livro é ruim. Porque senão, outras pessoas ouvindo você falar, elas podem tomar aquilo como verdade. É verdade que eu não gostei daquele livro ou gostei desse livro. Isso, para mim, é um discurso aceitável. Agora, dizer que o livro é bom ou ruim, é bom ou ruim para quem, cara pálida, né? Sim. Pode ser bom para um e pode ser ruim para outro. Então, quando alguém fala para mim, esse livro é ruim, eu falo, alto lá. Não fale isso. Isso é muito legal nesse ponto que você comentou, né? E a gente tinha falado já antes também. Que é muito legal você poder conversar com alguém sobre o livro. Sim. Porque senão você fica com essas impressões todas, não fala nada, simplesmente coloca um rótulo, ruim ou bom, e acabou. Quando você tem essa oportunidade de conversar com outras pessoas, aí você começa a ver que pra você não foi legal, mas pra outro foi. Sim. E aí você começa a ver outras perspectivas e entender que não é tudo assim preto e branco sempre. Não, e é muita prepotência da gente, né? Achar que o nosso gosto é o que determina a qualidade de algo. Tudo bem que a gente sabe que tem análise literária, que tem as escolas, que tem as referências. Mas hoje, depois da autopublicação, isso tudo caiu por terra. Porque antes o que chegava nas pessoas era o que passava por uma curadoria das editoras. Hoje qualquer coisa chega a qualquer um. Sim. Então a gente não pode mais achar que só o que é bom é o que é canônico, é o que... Não, gente, é o bom que faz a pessoa feliz, é o que funciona para ela. Sim, e você tocou em um ponto muito bom, Renata, que é até uma coisa que eu fui refletindo ao longo de alguns anos, porque a gente faz letras, né? Estamos aí nesse processo. E tem a academia ali, né? E ela é muito fechada, ela é muito rígida. Estamos falando de livros, de literatura. Então, durante muito tempo, eu tinha essa rigidez, falando bem particularmente assim. Então, eu lia apontando um monte de coisa. Você estava só reproduzindo um discurso, Isso. Né? E a parte que você falou aí de ler, pelo entretenimento mesmo. Então, é muito duro você falar esse livro é bom, esse livro é ruim, esse livro é ruim em tal aspecto. Porque isso pode variar dependendo daquela pessoa, do momento daquela pessoa também. Então, isso é uma verdade, assim, que eu tô experienciando na prática mesmo. Mas tem uma coisa da academia também, que quem faz academia são as pessoas que estão nela, né? E lá no Rio, a gente tem um exemplo de uma universidade que também seguia esse tipo de orientação e que, por causa das pessoas dentro da universidade, elas foram transformando e já chamaram pessoas que fazem slam para poder dar aula. Coisas que no passado, quando que você ia... Poesia de rua, quando que você ia chamar para a universidade para dar aula? Então, faz parte, quer dizer, deveria fazer parte das pessoas mais jovens que entram na área de letras, transformar e questionar e tentar incluir mais vozes, né? Sim. Exatamente, porque é isso que acontecia, era muito excludente, né? Tantas vozes que não eram ouvidas e tantas formas de artes que são rebaixadas, né? Porque sempre existiu muito isso e, na verdade, é um debate ainda bem acalorado, né? Muito. De alta literatura, baixa literatura. Se fala, até vesga. Se fala muito sobre tudo que vem do BookTok, que, isso é coisa ruim, entendeu? Mas é isso, são livros que têm propósitos diferentes, uma coisa mais comercial, outra mais literária. O público também é diferente, né? Porque uma coisa, como você falou... Tem todo mundo, né, gente? É isso, uma coisa é um público que é mais engajado, pesquisador, que vai ter uma leitura diferente. Outra coisa é o público que não vem dessa área. Então, vai ler por entretenimento. E tá ótimo. E não vai nem alcançar os outros livros. E talvez aqueles livros que são mais simples, mais comerciais, sejam uma porta de entrada para a pessoa depois conseguir ler coisas mais complexas, mais literárias. Com certeza. Por isso que a gente não pode menosprezar ou então rebaixar livros, porque, a pessoa tá lendo, né? Isso já é... ler o quadrinho, cara. Os meus filhos começaram lendo mangá. E eu falava, graças a Deus, estão lendo, não importa. E aí depois, depois de muitos anos, acabaram mudando para romances e tal.
Perfeito. Então, eu quero mais que ler qualquer coisa. Até bula de remédio. Vamos ler tudo. Ótimo. Bom, vamos ver. A gente já falou bastante, né? Muita coisa boa, muita reflexão. Acho que a gente podia partir agora para alguns paralelos, né? Que a gente já falou Paralelos. aqui. Paralelos. Ah, não. Eu posso já encaminhar os paralelos para indicações? Isso, então, é isso mesmo. Isso, Não, são as indicações. Tá, então eu vou sorrateiramente pegar aqui do lado o que estava escondido esse tempo todo. Isso, a pergunta é, a pessoa leu esse livro, quer mais coisa. O que ela pode comprar, ler? Ou então, o contrário. A pessoa leu tais livros e pode, então, talvez, gostar desse. Então, esses são eu vou os paralelos. começar por isso aqui. 3 lançamentos recentes. Nham, 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 nham. nham, nham. Que, na verdade, os 3 são japoneses. Tá. Talvez por acaso. Eu tinha os 3 atrás da minha mesa e eu pensei, as meninas vão pedir indicação, eu vou levar porque isso aqui pode ser considerado para o mesmo público. Então, se os gatos desaparecessem do mundo... Ai, que linda capa. Em uma frase, tentando resumir em uma frase, um carteiro descobre que vai morrer em breve, recebe a visita do diabo, que propõe a ele um acordo. Para cada coisa que você fizer desaparecer do mundo, eu te dou 1 dia a mais de vida. Não vou falar mais nada. Ai, que legal! Não vou falar mais nada. É muito lindo! Esse teve filme um tempo atrás, japonês. Este autor foi quem fez a adaptação do Your Name para animação. Que é bom. Tá. Bom. Então ele também é uma pessoa do cinema. É de chorar? Esse daí parece que sim, né? Pelo visto, sim. Muito. Ok. E eu diria que aqui culpa e arrependimento estão presentes. Olha, tá. Tá. Questões mal resolvidas com algum familiar. Ai, socorro. Aqui, Meus Dias na Livraria Murissaki, nós já falamos dele. Esse livro aqui está fazendo muito sucesso também. Eles estão tendo mais ou menos a mesma carreira, desempenho de crítica e público. E esse aqui é de uma livraria. E nós acompanhamos a nossa protagonista, que descobriu que o noivo estava com outra, se desiludiu, saiu do emprego, e aí o tio, que era dono dessa livraria, falou, vem pra cá, tem um quartinho aqui em cima, fica aqui comigo. E ela, que já estava desiludida da vida, nessa rotina na livraria, ela acaba conhecendo pessoas novas, botando as coisas da vida em perspectiva, e enfim. Esse aqui é a Lanterna das Memórias Perdidas. Esse aqui foi lançado no Japão em 2019 e só está sendo lançado no Ocidente. Em 2023 foi lançado em alguns lugares e em inglês ele vai ser lançado em setembro desse ano. Opa! Então, que bom, né? É Chegou assim, primeiro. digamos que, vou dizer que vocês é que são os personagens. Vocês falecem. E vocês, depois de falecerem, vocês se veem num estúdio fotográfico. E aí vocês chegam, acordam assim, não sabem muito bem onde estão, o que está acontecendo. Aí vocês recebem a notícia, olha, você está aqui porque você faleceu. Nossa, e tal. Aí toca a porta, vem uma pessoa, um entregador com uma caixa e você entende que naquela caixa há fotos das suas grandes memórias da sua vida. E qual é a sua função antes de ir para onde quer que seja? Isso aqui é um intermediário, um lugar intermediário. Tá. É você escolher uma foto de uma lembrança para cada ano de vida, que seja a sua melhor memória daquele ano. Cada uma dessas fotos vai ser colocada num lado de uma lanterna, aquelas lanternas japonesas. E quando você tiver com tudo completo, eles vão girar a lanterna e aí você vai para onde quer que você tenha que ir. Para cima, para baixo, você vai para onde for. Se você tiver uma memória muito importante de um desses anos, cuja foto está esmaecida, você ganha a chance de voltar àquele momento para tirar outra foto. Você escolhe uma câmera, volta para aquele momento, tira a foto de novo, e é nesse momento que a gente conhece a história dos 3 personagens que passam por isso aqui. E que de alguma forma estão interligados
E que tem um plot twist. Além de tudo, esse aqui tem um plot twist no final. Nossa, esse vai acabar comigo. Esse vai. Me interessei super. Nossa, esse vai acabar. Eu chorei em todos eles, mas eu sou chorona. Mas eu gostei igualmente de todos eles. São todos meus filhos. E a gente sabe que a gente ama vários filhos da mesma forma. E a gente publica livros muito literários, do francês, do espanhol. A gente publica Garcia Marques, tem um livro póstumo, inédito do Garcia Marques. A gente publica de tudo e a gente pode gostar de tudo. Tem lugar para todos. Nossa, amei. Amei a explicação também, né? Eu Muito tentei fazer. legal. Alguns eu não consegui fazer tão sucinto. Eu não sou foi muito ótima. sucinta. Não, nesse momento ela foi bem a leitora. É, e não a pessoa da editora. Ela mostrou Não, com a empolgação, alma, entusiasmo. com o coração mesmo. Não, porque eu juro, quando eu faço a leitura, eu sempre acabo sentindo como se tudo tivesse acontecido comigo. Eu acho que eu sou super sensível. Então, às vezes é até difícil, porque eu sofro, eu choro. Tem certas coisas que eu não leio, eu me recuso a ler. Quando eu sei que vai ser muito pesado pra mim, eu falo, não, esse outra pessoa faz, outra pessoa edita, que eu não vou aguentar. A gente também tem que cuidar da saúde mental. Com certeza. Claro. É isso. Nossa, Renata, maravilhoso você ter aceitado vir. Veio lá do Rio aqui pra falar com a gente. E esses livros são pra vocês de presente. Meu Deus Aí do que a gente céu. ama. Olha, ela veio lá do Obrigada. Rio. Ela fez uma super pesquisa dos bastidores pra trazer pra gente. Contou um monte de novidades maravilhosas e ainda deu presente. Ai, gente, não Ó, é episódio de ouro. Agora vocês têm que retribuir a visita e ir lá no Rio visitar a Eu editora fiquei e a muito gráfica. interessada. Não, Aliás, amei. lembra quando a gente participou de um podcast recentemente? E aí perguntaram pra gente, né, como começou a história com a literatura. E eu não lembrei no dia qual era o primeiro livro. E depois eu fui pesquisar. E o nome do livro é O Mistério da Fábrica de Livros, do Pedro Bandeira. Eu só lembrei o autor, eu não lembrei o nome do livro. E tem tudo a ver, porque era um livro sobre livros. Olha entendeu? só. Você é uma fã de livros. Eu sou uma fã de livros, eu sou muito fã de livros. Melhores Que pessoas. delícia. Vai ser incrível poder visitar lá. a Tá gráfica, vendo? se Você a gente vai tiver ficar essa chance. enlouquecida. Vou. É muito Mas bom. aí você tem que ser a guia. Eu sou a guia. Não, eu não deixo ninguém mais ser. Maravilha, muito obrigada. Assim, foi Ai, incrível. obrigada Adorei a mesmo. conversa. Foi ótimo. Gostei muito também. Espero ter, assim, elucidado algumas coisas. Mas a conversa aqui não Muitas. acabaria nunca, né? Se a gente continuasse. Sim, é que a gente tem tempo, então infelizmente a gente tem que acabar por aqui. Mas assim, foi muito boa. Uma coisa que a gente não fez, porque a gente é sempre assim, a gente é podcaster iniciante, então... A gente sempre tem que lembrar quem ficou até aqui, seguir a gente, comentar, compartilhar tudo. Lógico que todos esses livros que a gente citou aqui, e filme, série, coisas assim, a gente coloca tudo na descrição, pra pessoa não ficar perdida depois, querer procurar, Boa. né? Sim. É bom, porque aí vai direcionando também para outras leituras, outras coisas, né? Então, agradecer novamente a LTI pelo apoio que eles têm dado pra gente, que, como a Renata falou, Muito até importante. é muito importante, né? Para que a literatura coreana chegue em outras pessoas. E acho que é isso de agradecimentos, vai, Bruna? Isso. Não, é só dizer um muito obrigada pela paciência também, né? A gente tá se falando aí há um tempão e você desde o começo mostrou esse interesse. A gente sabe que a gente está começando, né? Então, a gente fica muito grata quando as pessoas que às vezes nem conhecem a gente estão abertas e você ficou muito aberta, muito empolgada. Então, Fiquei muito, mesmo. muito obrigada. E assim, episódio de ouro, você foi a primeira pessoa que trouxe assim, até esse mês foi isso daqui. E depois, a pessoa tal. Então, assim, informações valiosíssimas. Não, é bom a gente compartilhar as dores também, né? Porque todo mundo passa por todos os tipos de perrengue no mercado editorial. Só que ninguém enxerga, ninguém vê e acha que não pode falar. Não, pode falar sim. Acho que é importante falar, né? dores. Ai, tá ótimo, Muito então. bom. Que bom. Obrigada, Muito obrigada. Imagina, obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente.